Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre realmente um prazer participar desse estudo, preparar esse material. Eu gosto muito de ter esse incentivo para o meu próprio estudo e que Deus nos auxilie essa noite, porque é uma lição muito importante. Que Jesus esteja aqui conosco, nos intuindo para melhor elucidação do tema, para poder alcançar o cerne do objetivo desse estudo, dessa passagem, para que a gente consiga chegar àquilo que Kardec queria transmitir com essa lição. Que Jesus nos abençoe a todos nessa noite de estudos, que a gente possa extrair o melhor desse material valiosíssimo que nós temos em mãos para estudo nessa noite, e a gente possa ficar conectado com os bons espíritos para que eles nos auxiliem na compreensão do tema, na explanação do tema de minha parte, para que seja o mais proveitoso possível para todos nós. E nós vamos então dar continuidade ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Hoje eu vou trabalhar com vocês os itens 13 a 16, cujo título é Coragem da Fé. E eu gosto, né, eu sempre falo, eu gosto bastante de ler o conteúdo da lição, porque ninguém melhor do que Kardec para expor, num primeiro momento, aquilo que nós precisamos entender do conteúdo da lição. Então, eu vou compartilhar a tela para fazer a leitura, para que todos possam acompanhar a leitura. Acho que fica mais fácil, a gente consegue, todo mundo prestando atenção na leitura e a gente não se perde, né? Quando só ouve, às vezes a gente se perde um pouquinho. Eu vou aqui compartilhar a tela. Vamos lá. Pronto, já estamos aqui então. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aquele que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros.
Assim será com os adeptos do cristianismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherá lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Voltamos então. Olha que texto forte, um texto impactante hoje. Eu creio que esse texto tem advertências bastante sérias para nós. Mas para a gente atingir, então, o cerne da questão, né, o objetivo desse texto, nós vamos fazer algumas considerações. A primeira delas é a respeito do que seja fé, já que o título é Coragem da Fé. Não é porque que é preciso ter coragem para ter fé, né? A gente precisa, então, chegar aí numa interpretação melhor do que seja isso. E para isso a gente precisa saber o que é fé. Não é bem assim, é, existem, pela etimologia da palavra, nós temos a origem grega, que vem da palavra pistes, que significa acreditar. E, segundo essa conotação, a palavra fé até tem este significado de crença, né, de acreditar, que está muito ligada ao que as igrejas sempre pregaram com relação à fé cega, que é acreditar ainda que sem provas, acreditar naquilo que nós não temos elementos para confirmação. Então está muito relacionado aos dogmas da igreja. E o Espiritismo ele veio trazer uma outra, uma outra ideia do que seja a fé. Ele trouxe a fé raciocinada, nós estudamos isso. Então, nós não trabalhamos com a fé cega, nós trabalhamos com a fé raciocinada, aquela que nos faz, pela lógica, chegar a conclusões que, de acordo, já que a lógica, né, o próprio raciocínio nos faz chegar às conclusões do que seja verdade, nosso coração fica apaziguado, né? É mais fácil para a gente seguir ensinamentos que a nossa razão confirma, que a lógica confirma, não é? E nesse sentido, a palavra fé também vem de outra origem, de origem latina, da palavra fide, né? Então, a origem latina de fé vem de fide, que aí tem um outro sentido que parece que cabe muito mais aqui nisso que nós estamos estudando, que é o sentido de fidelidade. Então, ter fé não é apenas acreditar, mas é ser fiel àquilo que a gente acredita. E nós, no Espiritismo, acreditamos com o uso da razão, da lógica, não é? Não apenas uma fé cega, porque nos disseram, porque nos mandaram acreditar, mas porque nós raciocinamos e tudo nos aponta, nos faz ter conclusões seguras do que seja a verdade. E então nós temos, né, aquilo que nós acreditamos, sim, mas acreditamos porque chegamos a essa conclusão de uma forma lógica e racional. E a fidelidade nós precisamos ter no sentido de ter congruência com aquilo que a gente diz que acredita, né? Nós precisamos agir com congruência. Nós precisamos ser fiéis com a, a, os ensinamentos que nós pregamos, que nós seguimos. Ser fiéis no sentido de que no nosso agir, no nosso proceder, não haja contradição com aquilo que a gente tem pregado, com aquilo que a gente diz acreditar, com aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, com aquilo que a gente, como hoje, por exemplo, aquilo que eu estou dizendo, né? Aquilo que eu estou pregando, estou trazendo aqui, palestrando a respeito. Então, eu não posso vir aqui dizer algo para vocês e sair daqui pela porta e fazer o contrário. Então, é isso que nós vamos tratar hoje. Coragem da fé significa isso.
coragem de agir conforme a nossa crença, de nos portar na vida social, de nos portar na vida familiar, conforme as nossas crenças, conforme os ensinamentos que nós pregamos, que nós seguimos, conforme mais os ensinamentos que Cristo nos trouxe e que nós dizemos acreditar no fundo do nosso coração. E é preciso ter coragem para agir de acordo com os ensinos cristãos? É preciso ter coragem para seguir esses ensinamentos, para mudar o nosso comportamento, para mudar o nosso modo de nos portar, né, no mundo e para as pessoas do nosso convívio? É preciso coragem? É boa essa indagação, eu vou deixar por enquanto no ar, né? Essa indagação nós vamos voltar a pensar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos agora voltar um pouquinho, né? Porque a gente está falando de algo mais atual, mas lá, se a gente pensar lá no princípio, logo depois que Cristo veio, né, para os primeiros cristãos, imagine como era, precisava de coragem, inclusive para professar, para dizer que acreditava nos ensinamentos do Cristo. Era algo assim muito mais desafiador do que nós temos hoje, qualquer tipo de desafio que nós enfrentemos hoje. Ser cristão, né, há 2000 anos atrás era algo que demandava muita coragem, e isso a história nos mostra. Todos nós sabemos que os cristãos foram perseguidos por muito tempo, não é? Por muito tempo. O próprio Cristo, não é? Quando trouxe seus ensinamentos, foi crucificado. Foi a primeira vítima, foi a primeira vítima. Por ter trazido concepções que não seguiam o padrão, o que era o tradicional na época, aquilo que todos pregavam e todos seguiam. Então ele foi diferente, ele teve a coragem de expor a própria opinião, não é? Não, eu estou falando de uma forma, né, que em Cristo nem era a própria opinião, que é a verdade. Ele veio trazer algo, mas que colidia com aquilo era que era posto na época. Imagine, isso foi uma quebra de padrões, uma quebra de conceitos, enfim, uma total dissociação daquilo que pregavam e seguiam. Ele veio no meio de uma comunidade judaica e ele trouxe conceitos que, por vezes, se chocavam com aquilo que era pregado por eles, pelos judeus à época, né? Ele disse: eu não vim destruir a lei, nós sabemos. Mas o que era a lei? O que era a lei? Era todo o Código Mosaico? Código Mosaico. Ele tinha os 10 mandamentos, sim, que esses eram provenientes, né, de origem divina. Tinha uma paternidade divina. Ele recebeu de uma forma, psicografou esses 10 mandamentos. E todos nós sabemos que esses 10 mandamentos, sim, possuem um sentido de regra, de lei divina, de lei divina. Agora, o código mosaico era como um código civil de hoje. Ele tinha regras que eram para reger a lei e sociedade, ali, o comportamento ali, regular as relações humanas daquela sociedade. Então, muitos daquelas disposições, dos artigos do código, digamos assim, leis que ele próprio criou para poder controlar a população, para poder colocar ordem. Ele precisava pôr ordem, né? Passou lá 40 anos no deserto com um povo rude, um povo primitivo. Ele precisava regular aquilo. Ele precisava colocar ordem. E por isso ele instituiu algumas regras, como olho por olho, dente por dente. E essa regra não tinha origem divina.
Essa regra era apenas uma lei civil. E aí Jesus, ele veio, disse que não iria romper com a lei, mas com a lei divina. Então, ele trouxe algumas alterações em diversos artigos do Código Mosaico, né? Ele veio dizer que não era olho por olho, dente por dente, que era para perdoar, inclusive, os nossos inimigos, e perdoar 70 vezes 7, que era para amar os nossos inimigos. Então, ele trouxe uma revolução, algo que atentava contra o poder dominante, que poderia ferir ali o brio daqueles que estavam no poder, colocar todos como iguais, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, todos é, são filhos de Deus, são iguais. Isso hoje para a gente ainda é normal, mas naquela época era um rompimento radical. Então ele era quase que um revolucionário, tido como um revolucionário. E aqueles que seguiram Cristo, portanto, muitas vezes foram renegados pela própria família. Dizer que era cristão era o mesmo que perder herança, ser deserdado, ser mandado para fora de casa, nunca mais te verem, nunca mais te olharem, ser visto como doido, como, não é? Nós temos no livro Paulo e Estevão a própria história de Saulo. Saulo, quando, enfim, acabou se tornando cristão, depois de ver o sol de Cristo, né, no deserto, ele foi procurar o pai e o pai o achou louco. E ele teve que escolher, não é? Eu fico com a minha família ou deixo isso de lado para seguir Cristo, para continuar pregando os ensinos do Cristo, para fazer o trabalho em prol do cristianismo. E ele foi o maior divulgador do cristianismo. Alguém que foi um perseguidor dos cristãos se tornou o maior divulgador do cristianismo. Mas para isso ele teve que romper com tudo. Ele se tornou alguém que não teve mais o apoio da família, que foi renegado pela família, né? Deixou de ter poder, deixou de ter dinheiro, depois deixou de ter. Pelo contrário, ele passou a ser perseguido. Né? Nós não temos nem a conta de quantas vezes ele teve que fugir, foi apedrejado. É isso que acontecia com aqueles que se diziam cristãos. Era preciso ter coragem. Muita, muita. Os cristãos eram mortos nos circos. Os cristãos eram, para poder professar sua fé, eles precisavam se esconder. Eles procuravam as catacumbas. Eles tinham que se reunir à noite nesse tipo de local. E não era raro quando os denunciavam, e lá chegavam todos os soldados e eles eram todos presos. Mulheres, crianças, idosos, todos presos. E, posteriormente, todos lançados aos leões, nos circos romanos. Ou alguns, né, se tornavam velas incandescentes no lugar de cera, nas festas. É isso que acontecia com aqueles que se diziam cristãos. Era necessário imensa coragem. Então, nós não sabemos quão difícil foi ser cristão um dia. E hoje nós temos liberdade religiosa, nós podemos nos dizer, inclusive espíritas, é verdade que no início aqueles que se disseram espíritas também sofreram. Nós sabemos disso, também temos os relatos do próprio Chico Xavier, né? Quanto que ele sofreu. Ele teve que, por um período, a mãe dele, né, que se comunicava com ele em espírito, teve que dizer: olha, Chico, não fale mais sobre os amigos que você vê, sobre as mensagens, sobre os espíritos. Não fale mais. Porque
ele estava ao ponto de realmente dele ser internado como louco, né? O padre dizia para o pai dele que ele estava endemoniado e, enfim, outros que ele estava louco. E a solução qual seria? Daqui a pouco ele seria realmente internado. Então, existiu, sim, existiu o preconceito, existiu a dificuldade, mas nada comparado do que o que aconteceu nessa época, no período dos cristãos primitivos. E nós temos algumas passagens interessantíssimas para mostrar como exemplo. Eu trouxe algumas histórias que, para mim, especialmente ou particularmente, me marcaram muito. E são de livros maravilhosos que eu gostaria de recomendar a todos vocês da leitura. A gente precisa aproveitar a literatura espírita. Tudo que Chico teve tanto trabalho para nos trazer, a gente precisa aproveitar, a gente precisa ler, porque é muito rica a leitura dessas obras. E uma delas bom, Chico uma vez foi perguntado, né, quais eram as obras que ele preferia. E ele disse, ó, tirando Paulo Estevam, então assim, Paulo Estevam ficou claro que era em primeiro lugar. O segundo livro preferido dele era Boa Nova. E é deste livro que eu tiro nossa primeira história de uma cristã que mostrou coragem em professar sua fé. A história de Joana de Cusa. Isso ocorreu no ano 68, tá? Tá no capítulo 15, intitulado Joana de Cusa, e o capítulo até, o tema não é para falar disso, tá? Ele começa com outro prisma, né? Outro tema, na verdade, é tratado. Esse é o finalzinho da história, sabe? É o finzinho da história de Joana de Cusa. E que se encaixa muito aqui, é maravilhoso o exemplo dela. Então, isso se passou no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas. E vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura! Abjura por mim que sou teu filho. Imaginem, gente, que é uma mãe. A gente até aguenta passar pela dor, não é? A gente suporta, nós podemos ser mártires quando isso apenas diz respeito a nós mesmos, né? É mais fácil. Quando as consequências disso apenas recaem sobre nós. Agora, para uma mãe, ver o próprio filho pedindo, abjura, minha mãe, por mim, olha que forte é isso. Será que nós teríamos tido a coragem de Joana de Cusa, vendo um filhinho nosso pedir, por favor, abjura por mim, sendo flagelado? Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações,
como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre, em casa de Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo, inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Neste instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Olha, que exemplo de coragem, de fé inabalável, de fidelidade àquilo que ela dizia acreditar e seguir. Ela foi fiel até o fim. Ela não ouviu, mas ela não viu o exemplo do Cristo e deixou aquilo só para o Cristo. Não, ela quis honrar o sacrifício de Jesus, que veio até aqui para nos trazer essas lições imorredoras, e ela então quis ser fiel, e demonstrou ali na prática, com a dor, com a própria morte, aceitando a morte do próprio filho, e sem ódio no coração, assim como Jesus, ela seguiu exatamente o exemplo. Olha que fiel ela foi. Jesus também, da cruz, pediu ao Pai que perdoassem seus algozes, que nos perdoassem, né? Vamos nos colocar lá, porque provavelmente estivemos lá, que perdoássemos, porque nós não sabíamos o que fazia. Um exemplo, né, de compreensão, de que estava assim acima. E Joana mostrou fidelidade também àquilo que ela acreditava. Jesus não veio nos dizer que o reino de Deus não era desse mundo? Não veio nos dizer que a nossa realidade, nós somos espíritos imortais, que nós herdaríamos a vida eterna? Pois ela se mostrou fiel a essas crenças, aceitando a morte do corpo físico, porque sabia que o espírito se libertaria e que ela, sendo fiel, herdaria o reino de Deus, herdaria, que ela teria a vida eterna. Isso é ser fiel. Isso é ser fiel. Não é quando a gente diz eu acredito e alguém vem aqui e nos coloca em xeque, poxa, mas você aceitaria então a morte? E você, opa, agora não. Ou a gente perde um filho, a gente diz que acredita que a vida é que nós somos espíritos imortais, né? Que todos nós apenas transitamos pela matéria, que nossa a vida real, né, o nosso local da nossa alma, do nosso espírito, o mundo espiritual. Mas perguntarem para a gente, então vamos voltar para o plano espiritual amanhã? Ninguém quer. Ninguém quer. Que tipo de fidelidade é essa? A gente fala, mas não sente? Há um descompasso, há um certo descompasso que não houve com Joana de Cusa. Não houve, ela foi completamente fiel. Isto é fé. E ela precisou ter muita coragem
muita coragem para isso. Nós temos outro exemplo. Vou trazer esses exemplos porque são histórias lindas e que nos inspiram e que nos mostram, vão nos mostrar quando nós continuarmos a abordar esse tema, como que a coisa é tudo mais fácil para a gente. A gente patina, a gente tem dificuldade, mas é muito mais fácil do que já se viveu. Então nós temos o outro livro maravilhoso, Ave Cristo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um dos romances de Emmanuel, junto com Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia. Livros maravilhosos, vocês precisam ler. A gente precisa conhecer essa literatura. Isso aqui é o fino da literatura espírita. Então, aqui no livro Ave Cristo, esse livro aqui é um exemplo daquilo que a gente está trazendo aqui, tratando hoje. Coragem da Fé. É esse livro. Esse livro aqui fala exatamente de coragem da fé. Né? Primeiro que aqui o próprio livro já, o título, Ave Cristo, ele significa, né, ou ele faz, tem relação, menção a os prisioneiros que eram levados aos círculos romanos, eles saudavam a César com a seguinte fala, né? Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam e glorificam. E o livro aqui nos diz que os cristãos, os mártires cristãos, aqueles que eram mortos nos círculos romanos, eles eram recebidos no plano espiritual com um estandarte em que estava gravado outro tipo de saudação, a saudação Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam, te saúdam, te glorificam, né? Alterando para algo muito mais fiel aos ensinos do Cristo. E é muito lindo, já começa por aí, né? Da onde é tirado. E esse livro traz não uma, mas diversas passagens de pessoas que precisaram provar a sua fé com muita coragem. E o exemplo que eu escolhi para a gente tratar é o exemplo de Rufo. Rufo era um escravo e é contado em outro livro, tá? Outro livro também espírita, que Rufo foi uma encarnação de Eurípides Barçanufo. Eu trabalho numa casa espírita que é a casa espírita, chama-se Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Então nós temos Eurípides Barçanufo como nosso patrono da nossa casa. E a gente gosta muito, né, de estudar Eurípides Barçanufo. Foi, assim, alguém que também viveu a coragem da fé. Vamos falar de Eurípides Barçanufo mais para frente. Ele viveu, ele exemplificou esta fé que nós estamos tratando aqui, a fidelidade total ao Cristo. A vida dele foi um exemplo. Ele glorificou e foi fiel até o fim a Cristo. E essa foi uma encarnação pretérita, anterior à dele, como Eurípides Barçanufo. Então, ele estava aqui em Lyon, no ano de 235, o caso de Joana de Cusa foi no ano 68, aqui já se passa no ano 235. E nessa época se intensificaram as perseguições aos cristãos aqui em Lyon. E os senhores se reuniram e chegaram à conclusão de que o cristianismo estava os prejudicando ali, tornando os escravos pessoas mais difíceis, né, deles conterem, deles terem ali sob o controle deles. E eles resolveram, então, que todos eles iriam, dentro das suas, né, propriedade, fazer com que todos os escravos deixassem de ser cristãos, abandonassem o cristianismo. Aqueles que se dissessem cristãos seriam sacrificados e suas famílias seriam vendidas. Foi esse o combinado entre eles. E então, nesse dia, restou apenas Rufo, que o Rufo se disse cristão, e aí eles mudaram até a data para tentar novamente uma outra reunião com ele ali para fazê-lo como exemplo.
Ou ele iria negar o Cristo, ou ele seria sacrificado. E chegou esse dia. É essa parte aqui da história que nós vamos contar. Tá? Olha, Rufo, ladeado por musculosos guardas, foi trazido ao centro da praça. Vetúrio determinou que uma senhora e duas meninas se aproximassem. Eram Dioclécia, a esposa do prisioneiro, e as duas filhinhas, Rufília e Diônia, que o abraçaram com sofreguidão e alegria. Papai, papaizinho! As vozes cariciosas ecoavam comoventes, arrancando lágrimas, enquanto o escravo mostrava o pranto que lhe manava dos olhos, como gotas de orvalho diamantino, deslizando sobre a expressiva máscara de bronze. Epípodo, atendendo a um sinal do Senhor, separou o belo grupo familiar e a voz de Opílio bradou, emprestando às palavras o máximo de energia. Rufo, chegou o momento decisivo. Jurarás fidelidade aos deuses e serás salvo. Ou seguirás o impostor Galileu, sentenciando-te à morte e provocando o banimento definitivo dos teus. Escolhe. Não há tempo a perder. Mais uma vez, vocês vejam que eles usam a própria família, aqueles que a gente ama, né? Que é o ponto mais fraco, o nosso calcanhar de Aquiles, para tentar usar ali como forma de coagir Rufo a mudar de ideia. Né? Da primeira vez ele não mudou, ele se manteve firme de que ele era cristão, de que ele não renegaria Cristo. Mas dessa vez trouxeram as filhinhas e a mulher, para que ele então, vendo aquilo, se tornasse mais frágil. Né? Muita covardia, muita covardia. Ah, Senhor, chorou o servo, caindo de joelhos, não me condeneis, compadecei-vos de mim. Sou escravo desta casa desde que nasci. Não invoques o passado, atende ao presente. Por que a ilusão nazarena quando as nossas divindades te propiciam o pão farto e a vida feliz? Rufo reergueu a fronte, recuperando a serenidade. O evangelho é revelação divina, informou Rufo, possuído de calma impressionante. E Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível. Como ousas? Atalhou Vetúrio encolerizado. A tua morte não passará de suicídio e serás o verdugo da própria família. Dioclécia e as meninas serão expulsas. E quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais. Desgraçado, não temes? Rufo, então, parecendo envolvido em vigorosas forças espirituais, fitou com tristeza e esclareceu: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Hoje podeis sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, serei chamado à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram? Arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. Nós somos espíritas. Nós acreditamos em tudo isso que ele disse. Nós teríamos essa força moral para crendo que a morte nada significa, apenas o fim do corpo. Aceitar a morte por valores maiores. Vamos refletir, olha a dificuldade olha a grandiosidade daquilo que ele fez. E é óbvio, né? Então, cala-te, nem mais uma palavra. Epipo do chicote.
Rufo ia ser atado à cauda de um animal que relinchava, escouceante, quando Berzélio, comprador de cativos, abeirou-se dele e ciciou-lhe aos ouvidos: tua família encontrará um lar em nossa casa de Aquitânia. Morre em paz, eu também sou cristão. Olha que lindo. Aí, pela primeira vez, naqueles dias terríveis, de terríveis recordações, belo sorriso estampou-se no semblante do mártir. Mais tarde, algumas mulheres piedosas da igreja lhe recolhiam os despojos em matagal próximo. Emancipara-se Rufo para servir com mais segurança aos desígnios do Senhor. Olha que belo. Esse foi uma das vezes que o espírito de Eurípides Barçanufo deu um testemunho desse e que foi mártir. Ele já tinha sido mártir como Marcos, né? Então, Eurípides Barçanufo é um exemplo de fidelidade a Cristo, aos, aos valores morais que ele segue, e ali não foi diferente. Olha que história mais maravilhosa. Naquela época, como escravo, ele já demonstrava essa grandiosidade do seu espírito, né? Como ele tinha a elevação do espírito, né? Melhor dizendo, não era um espírito elevado, com toda certeza, um discípulo do Cristo, desde então. E depois teve a oportunidade de fazer novamente, né? Ele vem servindo a Cristo por inúmeras reencarnações. Depois aqui, como Eurípides Barçanufo, ele era um católico fervoroso, né? E muito inteligentíssimo. Tinha ali o colégio, que na época era o Liceu Sacramentano, e lecionava ali no Liceu Sacramentano, e era praticamente um carola na Igreja Católica. E vejam no que ele se transformou quando aceitou de coração e, primeiramente, com a razão, né, a fé raciocinada, a fé espírita. Quando ele se converteu, que ele viu que aquela doutrina realmente fazia sentido, que era muito lógica, e ele não, e aquilo povoou o seu coração, ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim, foi um exemplo, porque não era fácil ser espírita também naquela época, não era fácil. E teve uma revoada de alunos da escola, perderam a escola quase que ficou às moscas, ninguém mais queria colocar filho lá para estudar no Liceu Sacramentano. Aí ele transforma o Liceu Sacramentano no Colégio Allan Kardec. Olha, não teve medo. Será que nós teríamos essa coragem da fé? De dizer, eu vou perder todos os meus alunos. Não, então eu vou fazer o quê? Vou esconder? Eu acredito. Eu acredito na doutrina espírita, mas eu vou esconder e não vou falar para ninguém. Para que os outros precisam saber? Né? Eu não conto nada para ninguém, eu acredito, mas eu não falo. E aí eu não perco os alunos, eu não me disponho com ninguém, ninguém vai falar pelas minhas costas, eu não vou perder alguns amigos, as pessoas que não vão mais querer andar comigo. Veja, precisa ou não precisa ter coragem? Talvez não seja o mesmo que viveram os primeiros, os cristãos primitivos ali, que acabaram pagando com a própria vida, né, com suplício do corpo físico. Mas foi necessário ter muita coragem para manter suas convicções, para afirmar as suas convicções, para deixar a sua opinião pessoal, para fazer brilhar a própria luz, para não colocar a candeia debaixo do alqueire. Porque não é só conhecimento científico ou a nossa estatura moral, não é? Os nossos dotes morais que precisam ser mostrados para o mundo, que é o que a lição, né, o capítulo diz. Por que que esse item coragem da fé foi colocado no capítulo que fala não ponhais a candeia debaixo do alqueire? Qual é a relação? A relação é que nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados, né? Nós convivemos, nós estamos
nessa convivência, aprendendo e ensinando o tempo todo. Então, nós somos o tempo todo convidados a transmitir aquilo que a gente já sabe, aquilo que nos auxiliou, aquilo que foi bom para nós. Se eu estou ouvindo essa palestra hoje e tem alguma coisa que me ajudou, né, eu tirei dali algo que me encoraja, que me consola, né, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. É alguém que perdeu um familiar, acreditar que esse familiar deixou de existir, sumiu da história do mapa, virou poeira. É muito triste, é quase enlouquecedor. É de fazer o coração daqueles que amam, né, seus entes que se foram, em frangalhos, fazer o coração dilacerar, é, sangrar. Por isso, revolta de muitas pessoas. Agora, com o espiritismo, a gente sente saudade do mesmo jeito, é triste do mesmo jeito, também é doloroso perder. Mas não há mais revolta, porque há entendimento, há compreensão de que o afastamento é apenas temporário. A pessoa não deixou de existir, não parou de existir para todo sempre. Aquela pessoa existia e de repente desapareceu do universo. Não, ela existe, nós poderemos reencontrá-la, nós teremos oportunidade de voltar a travar contato com aqueles seres que nós amamos. Eles não deixaram de existir. Que tudo, para tudo há um propósito de Deus, que a nossa passagem aqui é apenas transitória. Todos nós voltaremos a nos encontrar na pátria espiritual, que é a verdadeira pátria. Isso tudo não tira a dor, mas consola. Então, é injusto que a gente mantenha esse conhecimento só para nós. É muito injusto. Esse conhecimento que nos auxilia tanto, que nos consola tanto, precisa ser difundido para que mais pessoas se beneficiem deste conhecimento. É por isso que Emmanuel teve a oportunidade de dizer que a caridade, a maior caridade que se pode fazer em prol do espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Nós precisamos divulgar que é, essa doutrina é uma doutrina que, como ela nos convence com a razão, nos faz refletir muito mais sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, né? A dar valor diferenciado para as coisas da matéria. A gente sabe que a gente está aqui só de passagem, a gente não vai levar nada. Então, eu vou pensar duas vezes. Será que vale a pena eu me envolver em corrupção e trazer prejuízo para milhares de pessoas e depois ser cobrado, ser responsabilizado, porque nós conhecemos a lei de causa e efeito por algo que eu vou ter uma posse efêmera, que logo eu vou partir e vou largar tudo aqui? Será que vale a pena? Então, é uma doutrina que expande consciências, que pode mudar o mundo. É lógico que essa mudança não é de hoje para amanhã, como a doutrina cristã, está aí 2000 e poucos anos. E Jesus sabia de que aquilo ia mudar o mundo. É por isso que ele veio, ele próprio trazer essa mensagem e com a própria vida, porque era importante passar por aquilo, ele sabia que era importante, que aquilo que ia marcar, ia nos marcar quando ele retornasse ali depois de 3 dias, provando que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe. Isso transformaria a história. E não teve pressa de fazer revolução com armas, como muitos acreditavam que seria. Não, ele veio trazer sua mensagem como um grãozinho de mostarda, que plantadinho ali no coração da humanidade, iria com o tempo florescer. E é evidente que a civilização hoje já está muito mudada. A gente vê atrocidades, a gente vê barbaridade, a gente ainda vê o mal, a gente vê o mal, mas a gente não vê mais pessoas sendo mortas nos circos porque professam sua fé. A gente não vê mais pessoas duelando. A gente não vê pessoas fazendo tochas humanas para enfeitar festas.
Então, a humanidade melhorou. A humanidade melhorou isso graças à notícia que Cristo trouxe, ainda que com a própria vida, graças ao martírio de todos esses cristãos, graças, não é, ao sacrifício de todos esses que tiveram a coragem de expor a própria vida, de servir de exemplo para todos, porque até essa coragem deles foi inspiradora e foi tocando o coração de muito mais gente começou a querer, opa, o que que acontece com esses cristãos que vão, se entregam cantando? O que que acontece? O que que tem nessa doutrina? E ficavam curiosos e procuram saber. E mais gente, o que aconteceu com o Espiritismo também, né? Teve lá o Alto de Barcelona, acho que é isso, quando se queimaram todos os livros, né? E o que a gente poderia ver, puxa vida, isso é o fim do Espiritismo? Não, foi uma propaganda e tanto. Propaganda e tanto. Quanto mais publicidade der, todos os sofrimentos do Chico, processos, enfim, tudo isso só fez propagar cada vez mais. E ele não voltava atrás daquilo que ele dizia. Ele poderia, não, está dando muita confusão, está tendo processo, deixa, né? Estou sendo acusado. Uns aí eu sou acusado de curandeirismo, eu fui preso, eu fui solto, né? José Arigó. Nós temos de inúmeros exemplos. José, ai, gente, agora eu tô difícil, tá? Se eu falar o nome errado, vocês me perdoem. E foram esses seres que tiveram coragem de manter, né, o seu ponto de vista, de expor, ainda que soubessem que iriam sofrer perseguição, ou que iriam sofrer reprovação, ou que iriam ser vistos como os estranhos, como os loucos, como, enfim, o que seja, mas foram é, revolucionários em cada um em sua época. Para a gente fechar, né? O que é pedido para nós, então, hoje, como coragem da fé? Porque a gente não vai mais para o circo. A gente, se a gente se expor, a gente não vai ser preso, a gente não vai para o circo romano, a gente não vai virar tocha, não vai acontecer isso, né? Não iremos para o hospício, nada disso. Mas precisa ainda ter coragem. É preciso ter coragem para, no meio da rodinha de amigos, em que todo mundo está metendo pau em alguém, falando mal ali com a maledicência, você tem aquele que não ri, que não participa e mais, que chamado a opinar, diz, não acho certo a gente falar pelas costas dessa pessoa. Essa pessoa não é só isso que vocês estão dizendo, tem um lado muito bom. E aí, você se torna o alvo da chacota. Né? Porque, nossa, como é, cara, é chato, como é bobo, olha, que cara, não sabe brincar, nossa, virou carola. Precisa de coragem para uma festa familiar ser aquele único que não bebe, e todo mundo ficar lá, né, rindo da nossa cara, porque nós somos os diferentes. Precisa ter coragem para dentro do seu local de trabalho ser aquele que não participa do esquema. Passa todo mundo ganhando dinheiro, e você fala, não, prefiro viver do meu ordenado, eu não preciso de tudo isso, eu quero dormir com consciência tranquila. Todo mundo fala, aquele lá é o bobão, ele lá não sabe, tá perdendo, né? A gente ainda precisa ter coragem para expor os nossos valores, para ser fiel, para nós sermos fiéis aos nossos valores. É preciso. É menos coragem do que se exigiu dos cristãos primitivos ou dos espíritas lá no início. É muito menos. E mesmo assim a gente não faz. Mesmo assim a gente não faz. Às vezes a gente quer ser tanto que a gente quer ser aceito, né, na sociedade, mas a gente esquece que a sociedade está doente ainda. Que ser igual a todo mundo não é mérito.
Não é mérito seguir, se harmonizar com uma sociedade que está doente. O mérito está em ter coragem de pensar com a própria cabeça, de não ser massa de manobra, de não seguir a manada. Né? É isso, essa coragem que estão pedindo para nós, a coragem de, entre uma maioria de pessoas de outra religião, ter coragem de dizer, não, mas olha, eu respeito, com todo respeito, mas eu acredito nisso, nisso, nisso. Não é fazer, converter ninguém, não é acreditar em ninguém, mas aos poucos, quando convidados a falar, expor, né, aquilo que a gente tem aqui como verdade, para que mais pessoas, quem sabe, não importa, a gente não está fazendo isso para converter ninguém, mas com o nosso próprio exemplo, com as nossas palavras, às vezes uma, duas, três pessoas podem ser beneficiadas, e já é muito. Se cada um fizer por dois, três, quantos nós alcançaremos? É essa coragem que está sendo pedido para nós nessa lição. Essa é a coragem da fé. Deixe que todos saibam, exponha os seus valores. Somos poucos os que já temos esses valores, então nós precisamos deixar brilhar, para que outras pessoas possam se beneficiar dessa luz, possam se contagiar, para que a gente possa aumentar o número, não é, de pessoas brilhando no mundo, se guiando pelos ensinamentos do Cristo. E agora, finalizando de verdade, agora finzinho, eu só vou ler, eu já li muito hoje, né? Me desculpem, eu sei que quando lê é mais cansativo, mas são histórias tão belas, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gosto muito delas. É difícil um português mais antigo, né? Com palavras mais difíceis. Espero que vocês tenham conseguido ouvindo, né? Lendo é mais fácil, é melhor, leiam os livros. Mas às vezes ouvindo, espero que vocês tenham conseguido se concentrar e captar toda a beleza dessa lição. Agora é a última de verdade, tá? É um texto, uma mensagem pelo espírito de Pedro de Alcântara, psicografia de Chico Xavier, está no livro Tempo e Amor, Espíritos Diversos, de Clóvis Tavares. Chama-se Antes e Agora. Antes, era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora, é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Antes, era necessário crer. Agora, é imprescindível edificar. Antes, o mundo perseguia o discípulo do cristianismo, impondo-lhe sofrimento e sangue. Agora, o mundo espera que o aprendiz da luz se disponha a auxiliá-lo e redimi-lo. Antes, os seguidores da Boa Nova enfrentavam suplícios e feras para se afirmarem com o Senhor. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, o benfeitor inesquecível recomendava: ide e pregai. Agora, o celeste emissário, por milhares de vozes que descem da altura, proclama solene: ide e exemplificai. Antes, o programa, agora, a realização. Filhos do Evangelho, não temamos. O Mestre ressuscitado vem de novo às assembleias dos continuadores de sua obra de redenção humana, reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Caminhamos servindo, armando o coração de humildade. Antes, o amor infinito a sustentar-nos. Agora, o infinito amor a soerguer-nos. Cristo avança, Cristo reina. Ave Cristo. É isso, meus amigos. Que nós possamos saber, né, fazer isso que é nos pedido aqui a lição. Não é nem tanto sair e pregar, mas exemplificar. Começar de uma vez por todas essa transformação dentro de nós,
e passar a sermos fiéis, né? Fiéis é agir de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente professa, os ensinamentos que a gente já segue, que nós possamos ser evangelhos vivos, como Francisco de Assis dizia, né? E de pregai, se preciso, use palavras, porque nosso proceder tem que ser aquilo que fala primeiro, não é? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que nós possamos, enfim, viver o Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas ações. Que as pessoas que nos conheçam possam nos ter como exemplos, como essa luz, né, a candeia, que não está mais debaixo do alqueire, mas à mostra, que a gente possa auxiliar todos a conhecer essa doutrina consoladora, tanto pelas nossas palavras, mas, sobretudo, pelas nossas ações. E que Jesus nos auxilie nessa tarefa, que parece fácil, mas não é tão fácil. E que Jesus nos fortaleça e que abençoe esses nossos propósitos, que a gente consiga honrar a Cristo, ser fiéis a Cristo. E uma boa noite a todos. Até nosso próximo encontro. Um grande abraço.